A e B números reais, qual é menor que B, N natural, P igual a x0, x1, xn, partição de AB, partição de AB, com coeficientes colocar assim, P partição de AB, vírgula, C1, Cn, coeficientes de P, e F, uma função definida em AB. E F, uma função definida em AB. Aí começa, já tem... Até agora, ó, primeiro eu tinha só duas entidades. Um intervalo e uma partição desse intervalo. Aí eu introduzi uma outra entidade, coeficientes da partição. E agora eu tenho quatro entidades aqui. Um intervalo, uma partição sua, coeficientes dessa partição e uma função definida no intervalo. Então, tendo isso, a soma, essa soma aqui, ó, F de C1 vezes delta x1 mais F de C2 vezes delta x2, onde o delta x está aqui, mais até o último, que é o quê? O F de Cn vezes o delta xn, ela é denominada soma de rima. Soma de rima da função f, no intervalo AB, soma de rima da função f no intervalo AB, soma de rima da função f no intervalo AB, relativa à partição P com coeficientes C1, C, tá? Repare, para eu ter essa soma, eu tenho que ter o quê? A partição do intervalo, eu tenho que ter um intervalo, a função definida no intervalo, a partição do intervalo e os coeficientes. A soma, ela não depende só do intervalo, ela depende de quê? Ela não depende só da partição do intervalo, ela depende também de quem? Dos coeficientes da partição. E uma mesma partição, ela tem infinitos coeficientes. Claro, né? Os coeficientes são escolhidos. Qual é a única restrição sobre os coeficientes? É que cada CI pertença ao intervalo xi menos 1, xi. Então, para montar uma soma de rima de uma função no intervalo, eu preciso ter uma partição desse intervalo e eu preciso ter coeficientes dessa partição. De novo, para montar uma, porque não tem a soma de rima, é uma soma. Tá? Para montar uma soma de rima de uma função f no intervalo AB, eu preciso ter uma partição do intervalo AB
e preciso ter coeficientes dessa partição. A partição é do intervalo, e os coeficientes são coeficientes da partição. Agora, o que tem de interessante com uma soma de rima? E você, eu dando um exemplo aqui, fazendo um desenho, você já especula o que deve acontecer, tá? Ó, observa. Olha, o que é uma soma de rima? Tá? O que é que representa geometricamente uma soma de rima? Então, ó, sejam A e B reais com A menor do que B, P igual a x0, x1, xn, partição de AB, C1, Cn, coeficientes de P, e F, uma função contínua, vamos supor que ela é contínua em AB, B com f de x maior que ou igual a zero para todo x no intervalo fechado AB. Então vamos fazer um desenho baseado nessa informação. Tá? Vou fazer um desenho com n igual a um valor fixo. Olha, que besteira que eu falei. Com n sendo certo número natural. N igual a 5, por exemplo. Então, você tem um intervalo AB. Intervalo AB. Você tem a função f maior que ou igual a zero em AB, contínua. Aí você tem uma partição. Partição igual a 1. X, vamos ver aqui. Supor que aqui eu tenho o x1, aqui o x2, aqui o x3, aqui, digamos, o x4 e aqui o x5, tá? E suponha que eu tenha valores aqui, os coeficientes aqui, C1, C2, C3, C4, C5. Aqui eu estou pegando o caso em que o N é igual a 5. Olha a partição, f de C1 delta x1. Então, aqui está o valor f de C1. Tá? Essa altura é o f de C1. Quem é f de C1 vezes o delta x1? Delta x1 é o comprimento do primeiro intervalo. Então, essa primeira parcela é a área desse retângulo. Você tem um retângulo aqui. O primeiro retângulo que eu vou chamar de retângulo R1.
A área desse retângulo, quem é a área desse retângulo? A sua altura vezes a base, que é o ΔX1. Então, essa primeira parcela é a área desse retângulo. A segunda parcela, que é o f de C2, ó, quem é o f de C2? É essa altura aqui. De modo que se você pegar f de C2 vezes o ΔX2, dá a área desse retângulo. Que é o retângulo R2. Você tem o f de C3, ó. Então, f de C3 vezes o ΔX3 da área desse retângulo. O ΔX3 é o x3 menos o x2, certo? É o retângulo R3. F de C4 vezes o ΔX4 é a área desse retângulo aqui, ó. Retângulo R4. E o F de C5 vezes o ΔX5 é a área desse retângulo aqui. R5. Tá? Então, seja ômega-P igual à união desses retângulos. R1, união com R2, união com o Rn. Tá? Que no caso aqui é o quê? R1, união com R2, união com R3, união com R4, união com R5, pois o N é 5. É claro que essa figura, ela não depende somente do intervalo, da função e da partição. Essa figura depende de 4 coisas. Essa figura depende de quê? Do intervalo, da função definida no intervalo, da partição do intervalo e dos coeficientes dessa partição, assim como essa soma de rima. Tá? Então eu teria que botar ômega P, F, tá? C1, C2, C... Ômega depende não só de P, depende da função, do intervalo, de P e dos coeficientes de P. Apesar da notação, você tem que ter em mente isso. Então, nós tens quem é a área de ômega P, a área, ó, área. E acostume-se com essa notação que eu uso, a área entre os traços, que é o módulo. O módulo é tamanho. O que é o módulo de um número real? Tamanho desse número real. O que é o módulo de uma região? É o tamanho dessa região, que no caso é a área, tá? Então, quem é a área de ômega P? Quem é? É a área disso aqui. Ou seja, é a área de R1 mais a área de R2 mais a área de Rn. Mas isso aqui eu sei quem é. A área de R1 é isso aqui. Ou seja, é a soma de rima. F de C1, ΔX1, mais F de C2, vezes ΔX2, mais F de Cn, vezes ΔXn. Então você tem uma interpretação para a soma de rima nessas condições aqui, ó. Em que AB é um intervalo, P é uma partição de AB, C1, C2, Cn são coeficientes de P, e F é uma função não negativa em AB. Quem é a soma de rima? É a área de união de retângulos. Entendido? Tá? E a pergunta
que aparece aqui, que surge, é o que é que acontece com essa soma quando a partição é tomada cada vez mais fina. Essa é a pergunta que aparece. Em verdade, a soma de rima é conceituada pensando em se gerar essa pergunta, pensando na resposta dessa pergunta. Ou seja, o que é que acontece com a soma de rima de uma função quando a norma da partição tende a zero? Quando a partição é tomada cada vez mais fina. Como é que eu expresso isso? Quando a norma da partição tende a zero. Pois a norma de uma partição, por definição, é o comprimento do maior dos seus subintervalos. Tá certo? Entendido? Tá? Agora entenda isso aqui. Tá? Certo? Tá bom? E essa soma de rima, ela é denotada assim, ó. Uma notação para a soma de rima bem intuitiva é o seguinte, você denota assim, quando você tem uma soma de rima, tá? A soma de rima de uma função no intervalo. A soma de rima de uma função no intervalo, ela é denotada assim. Soma sobre P, F de CI, delta XI. Isso aqui denota o quê? Denota isso aqui. Delta X. Não esqueça, para ter uma soma de rima, eu preciso ter 4 coisas. O quê? Um intervalo fechado, uma função definida nesse intervalo, tá? Uma partição desse intervalo e coeficientes dessa partição. Então, isso aqui depende de 4 coisas. Um intervalo, uma função definida nesse intervalo, tá? Uma partição desse intervalo e coeficiente dessa partição. Ela fala estritamente, né? O X não é igual a zero. Não, a definição, ó, olha a definição. A definição está dada nessa condição aqui. A condição é essa. Para existir a soma de rima, basta ter um intervalo fechado, uma função definida nesse intervalo. Não precisa ser contínua, não. Não precisa ser maior que ou igual a zero. Basta que a função esteja definida no intervalo. Uma partição do intervalo e coeficiente dessa partição. O que eu estou colocando aqui é uma situação para você visualizar geometricamente o significado de uma soma de rima. E a pergunta que surge, dado esse conceito, tá? O Gauss dizia que um conceito matemático ele só é interessante, ele só deve ser posto, ele só deve ser considerado, tá? Se vier grávido de teoremas, se ele gerar resultados importantes. E é o que ocorre com esse conceito, tá? Então, primeira coisa, eu venho com a seguinte definição. Essencialmente, o Gauss dizia o seguinte: uma definição, ela só deve ser considerada, ela só tem importância se ela vier grávida de teoremas. Tá? Ela implicar em resultados importantes, significativos. Senão a definição não serve para nada. Tá? A definição é aquela que gera resultados importantes